Levantava o sol do dia 27 de janeiro de 1899, e em Budapeste nascia um jovem judaico com um futuro atribulado, de seu nome Bela Gutmann. Filho de Esther e Abraham Gutmann, teve uma educação um pouco distinta dos jovens judeus na época. Afastado da educação religiosa, tenta a sua sorte com o pai na escola de dança, mas rapidamente percebe que não é a sua vocação. Por volta dos seus 20 anos, o futebol surge no seio da comunidade mundial, com a época dos loucos anos 20, surgindo também a qualidade que Gutmann tinha para esse desporto. Abraça o projeto do MTK da Hungria e com eles conquista o país e com tenra idade ganha o lugar na seleção húngara, o que se revela precário para a comunidade judaica. Pois em 1924, com a perda dos Jogos Olímpicos de Paris, os judeus começaram a ser perseguidos por toda a Hungria, tendo o governo aplicado leis anti-judaicas. Depois de largos anos como atleta do MTK, decide transferir-se para o AKA, clube totalmente judeu da Áustria, e aí atinge o auge da sua carreira, bem como do progresso judaico no seio da comunidade europeia, pois todos eles eram adorados a qualquer sítio que iam. Todas essas conquistas de Bela e de todos os seus colegas geraram revolta na população antissemita, dando surgimento a várias revoltas e perseguições contra os judeus, um ato de inveja perante a glória desta comunidade. Tendo em conta essa perseguição e movido pelo dinheiro também, Gutmann transfere-se para a América em busca da riqueza característica desse continente. Essa época é marcada pelas conquistas, mas também pela vida de compra e venda de ações da bolsa, que depois faz com que Gutmann perca toda a sua fortuna perante a queda da bolsa do Wall Street. Assim, Gutmann, de mãos e pés atados, regressa à Europa na procura de uma estabilidade financeira. O húngaro bem também tenta voltar ao nível que se encontrava, mas percebe que a idade já é avançada e decide terminar com a sua carreira de jogador. A verdade é que a sua paixão pelo futebol não termina, ingressando a carreira de treinador, voltando à Áustria para treinar o clube que o levou ao topo. Depois de alguns anos viaja para um país acolhedor de judeus, a Holanda, onde consegue um fabuloso segundo lugar no campeonato holandês, que faz com que o AKA desperte novamente a vontade de o contratar. Gutmann aceita, sendo então o último treinador do clube antes da invasão nazi em 1938. Depois dos alemães marcharem sobre Viena e sobre a Hungria, Bela decide regressar à Hungria para treinar Juspet. Decisão essa que gera controvérsia, pois um judeu entrar num país dominado naquela altura era captura quase certa. A verdade é que, com o seu caráter decisivo, faz essa mudança, mas acaba por ser expulso do cargo devido à segunda lei judaica, onde era estritamente proibido algum judeu ter diversos cargos. Assim temos Bela Gutmann entre a espada e a parede, pois tinha noção que depois desta expulsão o próximo passo era ser exportado para o campo de concentração. Estando em pleno centro de Budapeste e rejeitando ser levado para dentro do gueto, toma a decisão de se esconder na casa de Paul Modovan. Vive cerca de 7 meses no canto de um sótão, receoso de algum dia os alemães avançarem sobre o apartamento. Segundo a filha de Paul, o cenário era o seguinte. Havia uma escada que levava ao sótão e mal se via um cantinho que ficava lá para trás. Quando se olhava da porta do sótão, só se via uma divisão comprida. Não se vislumbrava o cantinho lá para trás. Os nazis eram preguiçosos, nunca subiam 40 ou 50 andares para procurar os sótãos. O meu pai, sempre que ia lá, levava uma prancha de madeira para não deixar pegadas. Assim vivia Bela, enquanto que pela janela avistava os judeus a serem levados para os campos de concentração para serem exterminados. Até a própria família dele sofreu esta derrota. Tanto o pai como os irmãos de Gutmann morreram queimados em Auschwitz. Se ele já estava sozinho, então nem imaginara como ficaria. Após tanto tempo agachado naquele sótão, toma mais uma decisão indiscutível, pois entrega-se no campo de trabalho forçado perto de Budapeste. Essa decisão é fruto de caráter rude, frio e decisivo. Segundo relatos do próprio, este é o cenário. Dava-nos ordens de uma forma rude. Ponham a abraçadeira, peguem na pá, calem a boca. Levaram-me para Vac. Dali levaram-me para Erdovaros e depois para a Rua Timote. A juventude de hoje nem imagina o tipo de local que a Rua Timote era. O nosso sargento tinha servido na legião estrangeira e foi lá que aprendeu a torturar as pessoas. Quando estava bem disposto, só nos fazia carregar pedras para o bunker. E tínhamos que ir a gritar: "Somos merda! Somos merda!" Chegava o inverno de 1944 e Gutmann decide ir contra as ideias dos generais e, juntamente com outros colegas, decidem fugir do campo, no dia em que iam ser levados para o campo de concentração.
Segundo Bella, essa fuga desenrolou-se da seguinte forma. A nossa companhia foi metida num comboio para a Alemanha, mas antes disso, 5 de nós tinham saltado de uma janela do primeiro andar e fugido do acampamento. Há dias que estudávamos a área para vermos quando os guardas eram rendidos e tínhamos remexido o solo para não partir os tornozelos. E com esta fuga, Gutman acaba mais um capítulo da sua vida. Aquele que seria o mais marcante, certamente. Apesar de toda esta conjuntura e do fim da guerra, não seria o fim da tormenta para os judeus. Bella afirma que vários de seus ex-companheiros, mesmo depois da guerra, foram executados por revoltosos antissemitistas. Assim, o famoso treinador húngaro prossegue a sua vida, e até 1974 enche seu palmarés de troféus, passando por clubes como o Benfica, onde conquista por 2 vezes o mais importante troféu, por Itália, no Milan, pelo Uruguai, no Peñarol, entre outros. Dessa forma, está consumada a vida do treinador mais controverso do século XX, fechando os olhos no dia 28 de agosto de 1981.